Graça e paz, queridos. Boa noite. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão bíblica, mais um momento de meditação na palavra do Senhor. E se você tem participado de todas essas reflexões, você já percebeu que nós estamos caminhando, pensando dentro daquela ideia do Sermão do Monte, pensando cada parte dele e extraindo as lições que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, porque com certeza tem mensagem para a gente, tem ensinos para a gente. E você aqui com a gente mais uma vez conosco, com certeza vai fazer com que a gente caminhe um pouquinho mais para aprender essa palavra tão rica. Então, que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração e aqueles que estão chegando agora, que já peguem aí a sua Bíblia, já fiquem com ela próxima a você e a gente vai orar para a gente começar a nossa reflexão de hoje e pedir a Deus que fale ao coração da gente, porque com certeza a gente precisa da iluminação dele. Então convido você a fechar os olhos para que a gente ore neste momento ao Senhor, tá bom? Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento na Tua presença. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine a Tua palavra, que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração. E que a gente, ao final desta reflexão, que a gente tenha o coração melhor instruído por Tua palavra e já pensando em como nós podemos aplicar esses conceitos todos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão de hoje. E peço que você abra a palavra do Senhor já nesse texto. O último trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. E essa mensagem tem a ver com o que a gente pensou ontem, com o que a gente meditou ontem, segue aquele padrão e eu convido você a voltar os seus olhos para a Bíblia e para acompanhar a leitura que eu vou fazer, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Queridos, a gente meditava ontem sobre a ordem do Senhor para que nós não nos vingássemos. A gente viu que a vingança ela está proibida ao cristão e observamos os textos bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento sobre o assunto e a gente viu que ali há um chamado do Senhor para a gente, para que ao invés de pagarmos o mal com o mal, que a gente pague o mal com o bem. E naquilo que depender da gente, que não haja problemas ou situações que se compliquem ainda mais. E quando a gente olha para o texto de hoje, a gente vai notar que ele continua dentro dessa mensagem do nosso relacionamento com o próximo e mostra que havia um costume na época, feito até pelos líderes de Israel, pelos mestres da lei, pelos fariseus, de pegar aquela ideia, aquela mensagem do Antigo Testamento sobre amar o próximo e de fazer com que esse próximo fosse visto de forma bastante restrita. Então, o próximo na avaliação
do fariseu, do escriba, dos líderes religiosos, era aquele que fazia o bem, aquele que fazia alguma coisa boa para eles. Então, o próximo tinha que ser muito bem identificado. Tanto que havia aquela ideia de que até um judeu mesmo que começasse a dar muito trabalho para o outro, a gerar muito prejuízo para o outro, ele deixaria de ser o próximo desse que tinha sido prejudicado, né? Se ele prejudicasse esse amigo por mais de 3 vezes, por assim dizer. Então, tinha toda essa ideia de que não era todo mundo que deveria ser alvo do amor. Não era todo mundo que deveria receber essa atenção, porque havia aquela ideia de que se você gerasse algum desconforto para o outro, você já não poderia mais ser visto como alguém digno de amor. E aí a gente olha dentro desse cenário, Jesus trazendo essa mensagem. A gente tem que se lembrar que ele fala para quem tinha passado pela transformação, para quem estava ouvindo a mensagem dele e que viveria uma vida nova, uma vida transformada pela palavra, pessoas salvas. E ele mostra que a conduta da sociedade da época era essa, a de escolher quais seriam os próximos, quais seriam as pessoas dignas de ter atenção, de ter amor, de serem tratadas com respeito. Mas Jesus diz, olha, o padrão de vocês não é esse, o padrão de vocês é diferente. E assim como vocês já perceberam que vocês não podem se vingar, que vocês não podem gerar o prejuízo, o mal para o outro, eu vou dizer para vocês agora que vocês devem inclusive amar o inimigo de vocês. E essa mensagem foi uma mensagem que veio de forma bastante dura. Se você se recordar, ontem, quando a gente meditava sobre a vingança, que é proibida, a gente viu que o Senhor disse que se nós recebêssemos um tapa num lado da face, no lado direito, que a gente tinha que virar o outro. E aqui eu trouxe aquela informação de que para que a pessoa desse o tapa de um lado e que pudesse dar o tapa no outro também, normalmente ela usava, de um lado ela usava a palma da mão e do outro ela usava o dorso, né? Ela usava esse outro lado da mão para dar o tapa. E para a cultura judaica, usar o dorso da mão era muito mais ofensivo ainda, era algo absurdo. Então Jesus disse, ainda que você sofra algo bastante absurdo para você, você não tem o direito de se vingar. Esse é o ponto. E aqui, quando ele fala do inimigo, fala da mesma forma. E aí você pode pensar aí, né? Pode analisar na sua cabeça como é que pode acontecer, como se dá isso no dia a dia, na prática, amar o inimigo. Porque o que caracteriza o inimigo é aquela atitude bastante ofensiva, inconveniente, de perseguição, que faz com que aquele que está sendo perseguido ou que está sendo alvo dessas ofensas e tudo mais, que não queira ver o outro por perto. Então, uma pessoa que olha para alguém que faz mal para ela, vai gostar de tê-la por perto? Dificilmente. Então, o sentimento que vem no coração quando você vê alguém que te persegue, alguém que te constrange, não é o sentimento de harmonia, não é um sentimento de bem-estar, é um sentimento bastante ruim. Então, como é que a gente pode amar o inimigo avaliando todo esse contexto? Então, eu quero pensar com vocês nesta noite justamente sobre isso, sobre esse tema que é uma ordem do Senhor, ame o seu inimigo. Não há espaço para agir de maneira diferente, de maneira diversa. E aqui eu vou trabalhar com vocês, vou discutir com vocês aquilo que há de mais interessante e importante desse tema e que vai nos ajudar a chegar às conclusões que a gente precisa ter sobre esse texto. E a primeira questão que eu quero aqui trazer para vocês, para que a gente pense, é que no grego há 4 palavras para identificar esse substantivo amor. Então, tem 4 palavras que precisam ser analisadas e entendidas para que você possa falar sobre o amor.
E a gente precisa saber qual foi a palavra que Jesus usou, porque a gente vai conseguir compreender qual é o conceito, né, desse amor que ele ensina. A primeira palavra que era usada no grego ali, e era usado no grego para identificar o amor, era uma palavra que fala sobre o amor entre pais e filhos. E esse amor entre pais e filhos se caracteriza por essa ligação natural, familiar, e que faz com que aqueles que estão envolvidos tenham um elo diferente. Pai e mãe, filhos, têm uma ligação diferente. E quando ia se falar sobre esse tipo de amor, que é um amor que nasce naturalmente, que faz com que a gente, em diversos momentos, se for preciso, vai se colocar numa situação desfavorável justamente para favorecer um filho. Então, se o filho está precisando de alguma coisa, a mãe e o pai às vezes abrem mão do que seria aquilo que serviria para eles, para que o filho receba, para que ele tenha toda a atenção. Na hora de um problema de saúde, dão atenção total. Se precisar lutar pela vida e trocar de lugar com o filho, troca. Então tem essa ideia de que o amor que caracteriza a relação entre pais e filhos é um amor diferente, que nasce naturalmente no coração. E quando ia se falar sobre esse tipo de amor, havia uma expressão muito específica. Uma outra expressão também bastante específica era aquela que era usada para falar sobre o amor entre homem e mulher. Então, aquele amor sexual, um amor marcado pelo interesse em estar junto, em formar família, em namorar, em estar perto um do outro. Então, quando ia se falar sobre esse tipo de amor, que normalmente era caracterizado como aquele amor um amor ainda mais carregado de demonstrações de afeto e tudo mais, no sentido já sexual mesmo, aplicava-se uma outra expressão. Aquela sobre os pais e filhos, usava-se a expressão storge. Quando ia falar sobre amor entre homem e mulher, usava-se eros. Então, pensando em cada tipo de vínculo de amor, tinha-se uma expressão diferente. Havia também uma expressão que identifica aquele amor entre amigos. Amor entre amigos íntimos, amigos verdadeiros. Quando você tem alguém que você ama como amigo, que você tem um respeito muito grande, que participa muito da sua vida, que é aquela pessoa que é como se fosse um irmão mesmo, usava-se uma expressão bem específica, bem distinta. E falava-se sobre ela, quando era trabalhando aí a ideia do substantivo, filia, ou então o verbo filéu. Então, até aqui a gente já viu que tem 3 expressões, das 4 que eu disse que a gente tem em grego para falar sobre amor, a gente já viu 3. Viu a primeira, que fala sobre o relacionamento, o amor entre pais e filhos, o amor entre homem e mulher no sentido sexual, e aquele amor entre amigos. Todos esses três que eu falei até agora, eles têm como marca aquilo que nasce naturalmente no coração, aquilo que vem inclusive de uma experiência de bem-estar. Tanto pais quanto filhos. O pai, quando olha para o filho que acabou de nascer, ele vê ali parte dele, né? Então, o pai, a mãe, e eles amam aquela criança porque se veem nela. Quando a gente pensa no relacionamento entre homem e mulher, o sexual, você olha para aquela pessoa que você ama, que você gosta do jeito, que você gosta das ideias, que você gosta do comportamento, que você ama como aquela pessoa que você não quer ver longe de você. Então é algo que está muito natural no coração, que vem do bem-estar. Quando você olha, você fica feliz. Aí quando olha para aquela parte dos amigos, do mesmo jeito. Você quer estar perto dos amigos que você ama, que você gosta, que você dá risada junto, que você se alegra junto, aquela coisa toda. Então todos eles são marcados por aquele sentimento de bem-estar. E que vai nascendo, é um sentimento que nasce naturalmente, e é algo muito bom no coração, e é natural. E há um último substantivo aqui, que é empregado para falar sobre o amor,
dentro da língua grega, que é o ágape. Vem como ágape é substantivo e vem do verbo agapau. E quando a gente pensa no ágape, no amor ágape, a gente pensa naquele amor que ele não leva em consideração as situações de bem-estar. Primeira coisa que eu quero que você pense aqui. Ele não leva em consideração essas situações de bem-estar, esses gatilhos, esses starts que mandam para o nosso sistema nervoso, aquelas informações boas e tudo mais. Ele não parte desse princípio. O ágape é aquele amor que, inclusive, é um comportamento que vai, apesar de tudo de ruim que esteja acontecendo, ele responde de forma bondosa. Então, o ágape se distancia, se destaca dos demais, porque ele não é aquele amor visto de forma aquele resultado mais comum da sociedade, que é responder de forma boa a quem te fez algo bom. Não é responder de forma boa por causa de uma experiência boa que você teve, mas é justamente o contrário, é você responder de forma positiva apesar de você ter recebido uma informação negativa, um estímulo negativo. E quando a gente pensa no ágape, ele é algo que é demonstrado muito mais de uma forma prática, com ações. As demais expressões sobre amor mostram que às vezes você não precisa nem demonstrar, não é? Assim, de forma tão clara que você ama o filho, aquele que você tem do lado como a pessoa que você escolheu para viver a sua vida junto com você, casou, ou amigo, ainda que o simples fato de se olhar já demonstre, né, se olharem, trocar aqueles olhares já demonstre um amor, uma empatia, uma vontade de estar junto. Nesse caso do ágape, você comprova, você demonstra esse amor na prática. Não basta dizer, não basta olhar, tem que provar na prática. E é justamente o amor a expressão que Jesus utiliza nesse texto de Mateus para falar sobre o amor que nós devemos ter com os nossos inimigos, em relação aos nossos inimigos. Então veja que Jesus aqui já emprega uma expressão que comunica tudo o que a gente precisava entender do contexto, né? Porque, veja só, tem gente que diz, mas como eu vou amar o meu inimigo se o sentimento que eu tenho no coração é sempre o pior em relação a ele, porque quando eu olho para aquela pessoa, ela desperta em mim as piores vontades, os piores desejos, as piores reações. Como é que no meu coração eu vou conseguir amar essa pessoa? Ou então diz, não tem como eu liberar perdão para o meu inimigo, para aquela pessoa que fez o mal contra mim, porque eu tenho que esperar o meu coração estar se sentindo bem, o meu coração começar a amá-la, né? Isso é um erro, porque se a gente for pensar no conceito de cada uma dessas expressões que identificam o amor na língua grega, a gente vai ver que o ágape é completamente diferente. E ele não precisa que o meu coração esteja morrendo de amores pela pessoa, ele não precisa que alguém faça alguma coisa boa para mim para que eu responda de forma positiva. Então, pense aqui que nós temos um divisor de águas dentro desse conceito do que é amar. Na nossa sociedade, a gente guarda muito esse conceito do amor como a resposta positiva para aquele que nos fez o bem. Então, você só quer estar perto das pessoas que te fazem o bem, só quer estar perto das pessoas que te fazem se sentir bem, só quer estar próximo das pessoas que te fazem sorrir, né, e tudo mais. Agora, quando a gente olha para o que a Bíblia nos ensina, ela nos lança um desafio que é aquele comportamento que vai mudar completamente essa ideia nossa enquanto nós estivermos vivendo em sociedade. Porque veja que o grande desafio que o Senhor lança para nós aqui é a gente perceber que nós fazemos parte de uma sociedade, fazemos parte de um grupo e que nós não podemos fechar os olhos para a nossa influência sobre essas pessoas. Veja que todo esse sermão do monte, a mensagem que é pregada aqui, ela sempre toca nesse aspecto do convívio com outras pessoas, do nosso relacionamento com outras pessoas, da forma como nós lidamos com isso. Então, nesse ponto do inimigo, da mesma maneira. E aqui há uma conexão muito importante que se faz
com aquilo que o Senhor mesmo está vivendo nesse momento do texto. Deus, através do seu Filho, veio resgatar uma humanidade que ainda era inimiga dele. Então, a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor por nós, dando o seu único Filho para que morresse por nós quando ainda éramos pecadores. Na verdade, a ideia aí é que Jesus morreu por nós quando ainda éramos inimigos dele. Veja só como é que é a questão. Então, o que ele está falando aqui é o ensino, a teoria que ele está chamando para que se torne prática sobre o que ele mesmo estava fazendo. Então, apesar de toda a humanidade estar agindo de forma, numa postura de inimigos de Deus, Deus resolveu salvar aqueles que ele queria para si através da morte e ressurreição de Jesus. Então, quando você olha para esse texto, você vai ver que os discípulos estavam com ele, mas depois também se afastariam. Apesar de dizerem que estariam com Jesus até o fim, eles se afastam, eles fogem, Jesus fica só. Aquela multidão que antes estava com Jesus sendo beneficiada dos milagres, foi depois uma multidão que com certeza muitas pessoas que participaram daqueles milagres estavam na multidão que depois pediu a morte de Jesus. Então veja como é que é o cenário. O ensino aqui é que nós devemos influenciar as pessoas de forma positiva, demonstrando que houve uma mudança no nosso coração, que houve uma mudança na nossa mente. Então veja que o chamado de Jesus aqui é um chamado sublime, mas é um chamado muito difícil também, que só é possível ser atingido se nós tivermos no coração a mensagem do Senhor, se tivermos no nosso coração o Espírito Santo de Deus, para nos dar essa força, para nos fazer cumprir essa missão. Então, nesse momento, o que Jesus quer corrigir a ideia, o pensamento errado que existia na cultura da época sobre amar apenas as pessoas que faziam bem a eles, de conceituar o próximo como aquele que fizesse sempre as coisas que gerassem benefício para aquele que estava ali avaliando se ele era o próximo ou não, e mostra que inclusive devemos amar aquele que nos persegue, amar aquele que se transformou, quase não saiu, né? Se transformou, se constituiu como nosso inimigo. Então, aqui a gente já marcou esse ponto, marcou esse aspecto no texto. Uma outra questão que a gente precisa considerar é que quando Jesus fala sobre esse amor, ele fala de um amor que não depende de ações positivas. Então, o nosso comportamento em relação ao outro não precisa que ele se comporte de forma boa, benéfica em relação a nós. Então, nós agimos em relação aos perseguidores, fazendo o bem, pagando o mal com o bem, demonstrando assim que nós estamos praticando o Evangelho e aplicando esse princípio do amor. Um outro ponto a ter em mente: quando a gente pensa sobre o amor, esse amor ágape, ele é um amor marcado principalmente por ações. Eu falei há pouco que tem pessoas que questionam, né? Mas como é que eu vou amar o inimigo se o que eu tenho no coração de sentimento em relação a ele é a pior coisa possível? Porque quando eu olho para ele, eu penso sempre nas coisas ruins que ele fez contra mim e que ele continua fazendo. Então como é que eu vou amá-lo? Eu estarei mentindo se eu disser que eu amo. Só que aí tem que ser analisado o tipo de amor que Jesus está dizendo. Jesus já mostrou que esse amor é o amor marcado pela prática, pelas ações. Então, aqui a gente pode aprender que o amor bíblico a que Jesus se refere ali é aquele amor que se traduz em ações boas em relação a quem me persegue e que é aquele amar apesar de tudo. Então, apesar do comportamento ruim dessa pessoa, eu a amo, demonstrando isso de forma prática, ainda que meu coração não queira. Então, por exemplo, vou falar aqui dar alguns exemplos do dia a dia. Digamos que você é alguém que viaja muito, e aí você viajou passando por uma estrada
que é uma estrada compartilhada por pessoas que também trabalham numa profissão, a mesma profissão que você, mas que você não gosta muito, que te perseguem e tal, e você está passando por essa estrada e você se depara com uma dessas pessoas que você tem bastante, tem muitas reservas, porque ela te persegue, ela te afronta, e ela está sozinha na estrada, com o pneu furado, e você percebeu ali que não é só um pneu, são 2 pneus, e ela não tem como trocar, não tem como sair dali. Amar ao próximo, nesse conceito que Jesus está dizendo, é você parar o carro e você prestar ajuda. Entendeu? Ainda que no seu coração você olhe para o rosto daquela pessoa e você sinta aquela amargura porque você se lembra do que ela tem feito de ruim, mas você na prática, você pede a Deus para tirar isso do seu coração, para que você não olhe para ela dessa forma, e ao invés de passar direto e deixar que ela fique ali a noite toda esperando alguém que vá ajudá-la, você para o carro e você presta ajuda. Um outro exemplo disso, é um exemplo inclusive que o Antigo Testamento dava, essa ideia que estou dando aqui é o que o Antigo Testamento falava também. No Antigo Testamento era dito que, em Êxodo mesmo, diz que se aquela pessoa que fazia parte de Israel estivesse caminhando por algum lugar e visse um animal de alguém que fosse inimigo dela, deitado sob a carga, já tinha ali, estava sem forças para se levantar, ele tinha que prestar ajuda ao animal, ajudar porque de fato ele não podia deixar aquele animal sofrer e não podia deixar que o prejuízo fosse gerado para aquele que era inimigo dele. Então o Antigo Testamento já tinha esse exemplo. O amor que aqui se fala é aquele amor traduzido na prática, em ações práticas. Você, nesse período de pandemia, tomou conhecimento que aquela pessoa que gerou muito prejuízo para você, que fez muita coisa ruim contra você, que aquela pessoa perdeu o emprego. Nessa crise toda, onde tem muita gente perdendo emprego, perdeu emprego também. E você toma conhecimento que ela está passando necessidade, que ela não tem o que comer. Qual é a ação baseado no amor ágape que Jesus manda que nós tenhamos em relação ao próximo? Se você tem condição, você compra uma cesta básica, compra alguma coisa que você pode ajudar ela nesse momento, ou pede ajuda a alguém e você ajuda essa pessoa com algo que possa satisfazer a necessidade dela naquele momento. Então, eu espero que você tenha entendido esse conceito, né? E aí, passando desse momento, dessas explicações e desses exemplos, a gente vai para um outro ponto do texto, que é quando Jesus diz que nós deveríamos orar pelos nossos inimigos, né? Olha só. Amem os seus inimigos, verso 44, e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Como é que eu vou conseguir orar por alguém que eu odeio? Dificilmente alguém que, se a gente guarda rancor no coração em relação a alguém, se a gente odeia alguém, dificilmente ela vai fazer parte da nossa relação de oração, das pessoas que estão nos nossos pedidos de oração. E Jesus diz aqui, olha, uma outra forma de você exercitar esse amor é você orar em favor dessa pessoa que te persegue. Ore por ela. E os comentaristas bíblicos que trabalham esse texto, comentam esse texto, eles dizem que aqui há uma identificação também, inclusive com o pedido de salvação em relação a essa pessoa. O pedido a Deus para que Deus transforme a vida dela, para que Deus salve, converta esse coração. Então, aqui há também um outro passo, que além das ações práticas de ajudar, de saber que ela está necessitada, de dar ajuda, é também a oração. A oração faz parte disso. Então se lembre de orar pelas pessoas que odeiam você, que te perseguem, que se constituíram inimigos seus, apesar de você não querer que elas fossem inimigas suas. Inimiga sua. Então, quando a gente pensa nesse cenário, a gente vai ter que fechar toda essa ideia com a última palavra que Jesus dá aqui, que é a de que, agindo dessa forma, nós demonstraremos que somos filhos de Deus. Então, aqui é o momento, é o ápice, né? É o que fecha toda essa mensagem que Jesus traz aqui nesses versículos, porque a prova de que nós nascemos de novo, que somos filhos de Deus, é de nos comportarmos de acordo com aquilo que o Senhor manda. Então, quando a gente pensa
em alguém que diz que nasceu de novo, que foi salvo pelo Senhor, mas que continua odiando os outros, continua maltratando os outros, continua agindo da pior forma possível em relação às pessoas, que ao invés de amar o inimigo, de pagar o mal com o bem, acaba fazendo muito pior, guarda no coração o rancor, maquina a vingança, age para prejudicar o outro. Então, se eu estou agindo dessa maneira, eu estou demonstrando que eu não conheci, que eu não conheço, que eu não fui transformado por Deus. Então, o que Jesus diz aqui é muito sério, porque se eu não consigo amar o meu inimigo, no sentido de pedir a Deus que o salve, de pedir a Deus que tire do meu coração toda amargura, toda ira em relação a Ele, de ajudá-lo naquilo que for possível e demonstrar esse amor de forma bastante prática, ajudando Ele no que for possível, naquilo que eu puder fazer, se eu não estou agindo dessa forma, eu estou demonstrando que eu não fui alcançado pela salvação do Senhor. E isso é bastante sério. Digamos que você, dentro daquele exemplo que eu dei, o mesmo exemplo, esteja passando por aquela estrada deserta e você veja aquela pessoa que tem te prejudicado muito. E você perceba que furou os 2 pneus e que não tem como ela trocar sozinha. Ela não tem 2 pneus, só tem um de step. Você sabe que ela não vai sair dali tão cedo. E aí você olha para ela e você passa, né? Fingindo que nem viu. Passa e pensa, né? Agora vai, sofra aí porque você fez aquilo comigo. É Deus fazendo com que você sofra, pague tudo aí. E ainda deseja que aconteça o pior, que chova, que passe alguém e assalte. Se você se comporta assim, você está mostrando que você não foi alcançado pela salvação do Senhor ainda. Então veja, queridos, o que eu quero que a gente guarde de ensino nesta noite é que o desafio que Jesus faz a nós é a de entendermos qual é de fato o amor ágape, que é o que ele usa aqui, a expressão que ele usa, o substantivo que ele usa aqui para falar sobre amor. E que esse amor ágape, ele não é uma resposta a algo de bom que aconteça com a gente, mas ele é uma resposta boa, apesar das ações ruins que chegam a nós, das influências ruins que colocam sobre nós, das ações ruins que praticam contra nós. Mas a gente responde de forma positiva, amorosa e da forma que a gente já pensou aqui esta noite. E eu não sei como você tem vivido o seu dia a dia, eu não sei como você tem vivido o amor na sua vida, mas eu te digo uma coisa: se você tem esperado que o seu coração mude aquele padrão de raiva e de ira para começar a fazer o bem pelas pessoas que te perseguem, você está fora do conceito bíblico. Porque o amor que Jesus fala aqui não é esse. E se você está escolhendo quem é o seu próximo, com base no que ele tem feito de positivo por você, também está errado. Porque o nosso próximo é inclusive o inimigo, o que gera prejuízo para a gente. E aí a palavra de Deus diz: ore por ele, peça a Deus a salvação dele, esteja colocando a sua vida como uma vida que pode gerar benefícios para ele, dentro do que você pode fazer. Então você vai ajudá-lo dentro do possível e mostrar para ele que você está pagando o mal que ele te fez com o bem, porque esse é o padrão que o Senhor nos ensinou. Então que Deus te abençoe, que Deus aplique essa palavra ao seu coração e tenha certeza, quando a gente vive a palavra do Senhor, quando a gente aplica a palavra de Deus na nossa vida, Deus nos abençoa. Então você quer ser mais abençoado por Deus no seu dia a dia? Aplique a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, porque com certeza bênçãos sem medida serão derramadas sobre a sua vida. Tenha certeza disso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Chegamos ao fim de mais este momento de reflexão bíblica. Que Deus te abençoe, te guarde. Que amanhã à noite, com a boa mão de Deus sobre nós, que nós tenhamos mais um momento como este, para que a gente possa meditar mais um pouco na palavra do Senhor. Amanhã a gente já inicia o capítulo 6 de Mateus, dentro desse ciclo de estudos sobre o Sermão do Monte. E você já está convidado a participar amanhã também, tá bom? Vamos orar nesse momento. A gente já tem, não é, agradecimentos aí a fazer, porque
o Galtieri, que tinha sido um nome aí que tinha sido pedido oração por ele no grupo da igreja. Márcia falou hoje que ele já está se recuperando, tá bem melhor. A gente também tem que agradecer a Deus pela vida da Séfora, irmã de Luiz Andréa, que teve internada no hospital de campanha, mas graças a Deus evoluiu bem. E até a hora que eu conversei com a Andréa por telefone, ela disse que ainda hoje à noite era bem provável que a Séfora tivesse alta, então isso é uma notícia muito boa e graças a Deus por isso. E a gente também agradecer pela vida do Ilmar, né? A gente tinha orado pela vida dele e ele também tem se recuperado, a saúde dele tem se recuperado, graças a Deus por isso. E a gente vai orar, continuar orando neste momento pela a priminha de Jeane, não é? Uma criança. Deixa eu só ver aqui que Naldo colocou aqui, agradecer pela avó de Catilene, que fez uma cirurgia, está bem, graças a Deus. Benção. Seja bem-vindo aqui, Jefferson. Prazer ter você com a gente, viu? Tá aqui como personal, né? Personal Jeff 220. Prazer ter você com a gente, meu querido. Ok, Naldo. Então, vamos aí agradecer a Deus pela avó de Catilene, que passou por uma cirurgia, mas está bem, né? Amém. Paulo está falando aqui, já teve alta. Amém. Imagino que ele esteja falando de Séfora, né? Irmã de Luiz Andréa. Amém. Louvado seja Deus. E vamos orar também pelo Roberto, né? Pai da Maíra. Pai da Maíra. Amém. Amém, Paulo. Beleza, show de bola. É Séfora mesmo. E Jefferson. Amém, querido. Com certeza, e pra gente é uma honra também ter você com a gente, viu? Você mora no nosso coração, nós te amamos, tenha certeza disso. Então vamos orar aqui pela prima da Jeane, aquela criancinha, né, que está com a saúde debilitada. Orar pelo Roberto também, pai da Maíra. E continuar orando pelos demais que estão aí padecendo com algum problema de saúde. Eu peço que você ore, que você apresente a Deus também esses nomes. E agradecer também porque hoje é o dia do pedagogo, né? E aqui eu dou os parabéns novamente, eu dei no grupo da igreja, mas dou os parabéns aqui a todos os professores, os pedagogos que estão neste momento assistindo essa live. E dentre eles minha mãe, minha irmã, boa parte das minhas tias também, né, são professoras. E na igreja a gente também tem Cristina como professora, Jeane, Regina, Tiago e muitos mais, né? Naldo, que foi professor durante muito tempo também, e com certeza temos muitos outros. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Eu peço que você feche os olhos agora e vamos pedir a Deus que nos abençoe, que Deus guarde mesmo a vida de cada um de nós. Catiúcia, Tainá, Carol, sim, professoras, né? Isso mesmo, Tainá, Carol também. Amém. Tiago também, né? Mário Tiago, temos Tiago e Yuri, temos Mário Tiago também. É porque aqui na minha mente pode ser que, assim como agora, né? A mente falhe e eu não me lembro do nome de todo mundo. É por isso que eu acabei até parando de falar os nomes, para não falar como se fosse ali já a relação fechada, né? Que Deus abençoe a todos e vamos orar neste momento. Peço que você ore aí também agora, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai, nós agradecemos pelas respostas de oração que o Senhor já nos deu, pela alta que Séfora teve, a gente clamou por ela e o Senhor visitou a tua serva e ela já conseguiu ter alta, louvado seja o Senhor. A gente também orou pedindo que o Senhor abençoasse a vida do Galtieri, do Hilton, e o Senhor abençoou. A saúde deles também foi recuperada. E nós pedimos, Pai, agradecemos também pela avó de Catilene, que passou pela cirurgia e já se recupera bem. E pedimos pela vida do Roberto, do pai da Maíra, pela vida, Deus, também do cunhado do reverendo John William, pela vida da família de John William, porque até
até agora, a informação que eu particularmente tenho é que eles também estavam ainda com aquela suspeita sobre a Covid-19 em relação aos demais membros da família. Que o Senhor visite a vida deles, abençoe a saúde deles, a família do reverendo Ronaldo Lidório. Que o Senhor visite, Pai, a vida de todos esses que estão sofrendo com a Covid-19, com esse diagnóstico, e também com outras doenças nesse período. Que o Senhor visite, restaure a saúde de cada um. E que em nome de Jesus, Pai, todos eles sejam restaurados para a honra e glória do Senhor. Abençoe, ó Deus, também os professores, os pedagogos, hoje que é um dia que a gente comemora o dia deles, que o Senhor abençoe, que continue usando cada um deles nessa tão nobre e necessária profissão e que eles tenham o reconhecimento que é necessário, que é preciso, a que eles têm direito, porque de fato, sem professores nós não temos a difusão do conhecimento da maneira como precisamos. E eu peço a Deus que o Senhor abençoe a vida deles, abençoe também, Deus, os profissionais de saúde que estão trabalhando, cuidando dos doentes nesse período, e que o Senhor guarde a vida deles, livre-os de todo mal, abençoe também o nosso país, abençoe a economia do nosso país, a economia mundial, e que em nome de Jesus, as medidas tomadas por nossa liderança política a nível federal, estadual, municipal, que sejam medidas que tragam solução positiva para a população. E que saiamos, Deus, dessa situação e que o crescimento seja retomado e que a economia seja retomada e recuperada dentro de um prazo recorde, como um milagre mesmo do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais este momento de reflexão bíblica e pedimos que o Senhor nos dê um resto de noite protegidos por Ti e que amanhã nós estejamos juntos mais uma vez meditando em Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Se você está participando da nossa live hoje, mas você ainda não conhece o canal da igreja no YouTube, lá no perfil da igreja, no Instagram, tem o link para o canal da igreja e também tem o QR Code que você pode escanear e vai te remeter diretamente lá para o canal da igreja. E se você não conhece, visite e se inscreva. Ative o sininho para que você receba as notificações sobre as postagens e na medida em que você assistir, curta o vídeo que você assistiu. E se você não gostou, pode também dar o dislike, pode mostrar que não gostou, pode comentar porque não gostou. Vivemos num país democrático e você tem toda a liberdade para fazer isso. Mas interaja porque é importante que haja essa interação no canal, até para que ele possa aparecer mais na busca, né, pelos vídeos ali no YouTube. A ideia é que a palavra de Deus seja levada a muitas outras pessoas e a gente faz isso através dessa ferramenta tão preciosa. Então, se inscreva, divulgue o canal, olhe aí também o próprio Instagram. O Instagram tem permitido que eu faça as postagens da live direto no IGTV quando termina. Se hoje estiver aberta ainda essa possibilidade, eu vou postar diretamente também no perfil da igreja no Instagram. Então, tenham uma ótima noite. Continuem clamando, orando. Nosso relógio de oração está ativo. Lembrando aqui, a gente assumiu um compromisso com o relógio de oração, de orarmos até que a quarentena fosse encerrada, dentro daqueles horários que a gente assumiu ali no relógio de oração. Então, veja quais foram os horários que você assumiu ou o horário. Não se esqueça que é um horário que você precisa apresentar sua oração a Deus, pelos pedidos todos que estão sendo divulgados, porque a nossa campanha de oração, dentro desse relógio de oração, só se encerra com o fim da quarentena, com o fim do isolamento social. Então, vamos seguir firmes aí nas orações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Tenham uma ótima noite em nome de Jesus.